abençoado para nós, mais um encontro e mais uma oportunidade que nós temos de nos reencontrarmos e também nos alimentarmos um pouquinho desta palavra de Deus, que é sempre luz no nosso caminho. Eu encontrei uma oração bem bonita para o nosso início de encontro. Ela diz assim: mais um dia e o Senhor nos oferece a vida. Temos que andar, mesmo que nem sempre tenhamos a certeza do caminho. Temos que enfrentar as situações, embora nem sempre saibamos como fazer. Temos que tomar decisões, mesmo sentindo-nos despreparados. Mas nós que cremos, confiamos em Deus. Temos fé, e esta fé é que nos carrega para a frente. Achei muito bonita esta oração, ou enfim, estas palavras, porque elas têm a ver com a leitura bíblica, ou enfim, o texto bíblico que eu pensei para esta semana, para nos alimentar, para a gente refletir um pouquinho, para refletir também sobre a nossa vida. E o texto bíblico, ele tem a ver com o nosso caminhar, com o jeito como caminhamos e como olhamos para tudo aquilo que vamos vivenciando na nossa caminhada de vida. Vocês lembram de Ló e sua família? Não é uma leitura ou um texto bíblico que a gente lembra muito, mas com certeza vocês já ouviram falar que a mulher de Ló virou estátua de sal. Isso a gente lembra, né? Em algum momento a gente talvez já ouviu falar. Esta passagem bíblica, ela se encontra no livro de Gênesis, bem no início da nossa Bíblia. Gênesis, praticamente Gênesis 19, se vocês um dia quiserem ler todo o capítulo, não é muito grande, mas ele nos traz esta leitura. Ló era sobrinho de Abraão e eles foram morar nas terras de Canaã. E chegou um momento em que Abraão achou melhor que a família ou as pessoas que estavam junto com Ló fossem povoar uma parte separada das terras, porque Canaã era muito grande e ele gostaria que o seu sobrinho Ló também continuasse, tendo descendentes, tendo boas colheitas, só que ele achou melhor então separar. Então se ele fosse para a direita, Ló iria para a esquerda. Se Ló resolvesse ir para a esquerda, ele ia para a direita, e assim ele deixou que Ló escolhesse. E Ló olhou para as terras que ficavam mais ao vale e achou muito bonito, e falou para Abraão que ele iria para lá. E assim aconteceu. Só que ali nas terras do vale ficava Sodoma e Gomorra, que a gente lembra também que eram cidades onde as pessoas, segundo os relatos bíblicos, viviam em pecado. Estavam sempre desrespeitando e desobedecendo a Deus, desagradando a Deus. Assim traz as leituras, né? Então aconteceu que um dia, na Bíblia conta, 2 visitantes chegaram na família de Ló e falaram que Deus iria castigar essas cidades e que eles deveriam sair dali, fugir correndo, porque Deus iria destruir a cidade e eles teriam que sair. E Ló gostava demais daquelas terras, elas traziam boa colheita, ele estava bem vivendo lá, ele estava tranquilo, ele inclusive ele era considerado uma pessoa muito rica até, ele tinha bens, ele estava muito bem naquelas terras, e a sua família também, inclusive suas filhas estavam prometidas já em casamento. E daí de repente Deus, através de 2 visitantes, que depois fala 2 anjos, chegou e falou para ele fugir dali porque a cidade iria ser destruída. Ele ficou confuso, ele falou assim: espera aí que eu vou falar para minha família, eu vou chamar minha mulher, minhas filhas. Não que ele desobedeceu a Deus, não, ele não fez isso,
Ele pediu um tempo. Só que durante a noite a cidade começou a ser destruída e os anjos falaram assim: depressa, corram para as montanhas. No meio do caminho, aí Ló pegou sua esposa, suas filhas e saiu correndo. Mas no meio do caminho ele viu que as montanhas ainda estavam longe. E ele pediu para ficar numa cidadezinha, ali perto. E os anjos falaram assim: tudo bem, mas corram para lá o mais depressa possível. E eles ainda se demoravam, então os anjos pegaram eles e colocaram eles para correr. Assim como se empurrassem eles, para eles realmente se salvarem, porque Deus amava muito a Ló, e sabia que ele era obediente e não queria destruir ele nem sua família, mas ele iria destruir a cidade em função das maldades. E também os anjos falaram assim: corram e não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, e ao que ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Assim diz esse relato de Gênesis 19, se vocês quiserem ler. E mesmo assim, daí Ló e suas filhas salvam, suas 2 filhas, e depois eles novamente conseguem reconstruir as suas vidas e tudo mais. Mas a mulher de Ló vira estátua de sal. E daí, em cima desse texto, dessa passagem tão interessante, a gente fica pensando: mas como assim? Será que virou mesmo estátua de sal? Como é que é isso? Me veio essa imagem muito forte do que seria virar uma estátua de sal. O que de certa forma paralisou a esposa de Ló? Porque virar estátua de sal, tem até uma brincadeira entre as crianças que a gente diz estátua, daí eles ficam assim sem se mexer, até poder se mexer, e quem se mexe daí sai da brincadeira. Então, o que é paralisar? O que será que paralisou a mulher de Ló? O que fez com que ela virasse uma estátua de sal? O que na nossa vida nos paralisa, nos trava, nos faz ficarmos como se sem movimento, sem ação? Uma das coisas que eu penso que muito nos paralisa é o medo. O medo nos paralisa, não é? A raiva nos mobiliza. Às vezes nos mobiliza até para ações impensadas, mas ela de certa forma nos agita, nos deixa nervosos, nos deixa angustiados, parece que a gente tem que dar um muro em alguém muitas vezes, Então a raiva nos mobiliza, ela parece que queima dentro de nós e a gente fica em movimento. Mas o medo parece que nos congela, o medo nos paralisa. Poderíamos supor, o texto bíblico não diz, mas poderíamos interpretar desta forma, A esposa de Ló teve medo de sair daquela situação, de certa forma, confortável onde ela estava. Teve medo de ir para um lugar que nem sabe onde, para as montanhas, sair correndo, sem poder pegar roupa, sem poder pegar nada do que tinha, sua casa, largar tudo e ir para frente. Foi um grande desafio, na verdade. Eu acho que muitas de nós iríamos paralisar diante de uma mudança tão brusca. Muitas coisas na vida nos causam medo, principalmente o medo da insegurança por não conseguirmos enxergar o que vai na frente. E quando nós somos pegos ainda despreparadas, por algumas situações, isso nos paralisa. E essa paralisação, este medo que nos trava, é que impede a gente de seguir. Por isso que o exemplo da mulher de Ló, de quando chega o medo, que a gente possa confiar, que a gente possa entregar então a Deus o nosso destino, o nosso caminho, porque muitas vezes a gente tem que seguir sem saber aonde vai dar.
já estiveram numa situação assim? Daí parece que o que nos resta é, de fato, confiar e ir adiante. Mas também é difícil. Por isso que muitas vezes nós tendemos a olhar para trás. O olhar para trás também pode ser um ficar olhando só para aquilo que a gente vai perder, em vez de vislumbrar coisas novas e ganhos novos pela frente. Ou então ficar olhando e remexendo muito no passado. Aquilo que passou, passou. Não tem como a gente marcar de outra forma. Se a nossa pegada lá no passado foi torta, ela vai ficar torta. O que nós podemos fazer é o passo adiante, fazer de um jeito diferente. Olhar para trás para aprender, sim, mas para ficar presas ao passado ou lamentando aquilo que se perdeu, pode ser paralisante na nossa vida. Né? E podemos virar estátuas de sal, usando esta metáfora, né? Porque muitas vezes a gente fica paralisado. E geralmente quem nos paralisa é o medo. Em contrapeso com o medo, existe então essa confiança, né? Para, vamos supor assim, dizer, combater o medo ou apaziguar os nossos medos, nós podemos confiar mais nas mãos de Deus, que sabe daí então o nosso caminho. Quando a gente não consegue olhar com os nossos olhos o que tem pela frente, muitas vezes temos que confiar que Deus é os nossos olhos ali onde a gente não enxerga. Saber que a mão dele nos conduz e que ele não vai nos permitir cair ou tropeçar em abismos. Então Ló confiou, né? A mulher de Ló foi, mas teve medo e ficou paralisada. Então essa história eu penso que nos ajuda muito na nossa caminhada, né? Como disse aqui logo nessa primeira reflexão, nessa oração, temos que enfrentar situações, embora nem sempre saibamos como fazer, né? Temos que andar, mesmo sem saber às vezes por onde caminhar, mas confiamos em Deus e assim temos a fé que nos leva para a frente. Então que a gente possa de fato aproveitar esse texto, né? E também trazer para a nossa vida essa aprendizagem, né? Esse ensinamento de enfrentar os medos com mais confiança em Deus. E daí também eu lembrei que, falando de sal, né, eu lembro no Novo Testamento, quando eu penso em sal, eu lembro de que Jesus disse que somos sal e luz para a humanidade. Quando a gente lembra do Antigo Testamento, eu lembro da mulher de Ló, que virou estátua de sal. E daí eu vejo as duas funções do sal, né? Ou pelo menos duas funções do sal. Uma das funções do sal é conservar, é preservar, né? Às vezes as pessoas guardam aquelas carnes de charque, né? Bem encharcadas, bem cobertas pelo sal, porque o sal também conserva, por isso que ela virou estátua de sal, né? Conservou assim. Mas no Novo Testamento, Jesus diz que somos sal e luz do mundo, por isso que eu coloquei aqui o sal, né? Salzinho, e a luz do mundo. Sal não em exagero, mas sal como tempero. O sal é usado para temperar, para dar sabor às coisas, que a gente possa ter este elemento, né, do sal como tempero para a vida, não que nos paralisa, mas como um tempero, né, tanto na vida dos outros como também na nossa vida, usarmos isso de forma equilibrada. E daí eu lembrei de uma oração, pensando em ser sal e luz do mundo, muito bonita, que diz assim: às vezes as pessoas são irracionais, ilógicas e centradas em si mesma. Perdoe-as mesmo assim. Às vezes você é gentil e as pessoas podem acusá-la de ser egoísta, por outros motivos,
seja gentil ainda assim. Às vezes você é bem-sucedida e você pode ganhar alguns amigos falsos e outros inimigos bem verdadeiros. Continue sendo gentil e bem-sucedida mesmo assim. Às vezes somos honestas e francas e as pessoas podem nos enganar. Continue agindo com honestidade e franqueza mesmo assim. O que você gastou nos anos construindo, alguém pode destruir numa única noite. Continue construindo mesmo assim. Às vezes encontramos serenidade e felicidade e as pessoas podem invejar. Continue sendo e vivendo feliz ainda assim. Pois o bem que você agora faz, algumas pessoas por vezes podem até esquecer amanhã, mas continue fazendo o bem. Dê o melhor para você neste mundo. Ele pode nunca ser o suficiente, mas continue fazendo o seu melhor, apesar de tudo. Afinal, na análise de tudo vai estar você e Deus, e nunca você e as pessoas. Continue mesmo assim, sendo sal e luz neste mundo. Que esta meditação também possa nos motivar, né? Que a gente possa continuar saboreando e temperando a vida com um bom sal, com sabores da bondade, da honestidade, da verdade, sendo felizes, sendo humildes, não importando o que vem de volta, continuamos sendo este sal e esta luz para o mundo, né? No tempero e na medida certa. Ok? Assim também que possamos nos livrar do medo e nos encorajar a confiar neste Deus que nos segue no caminho. Que a paz e a graça de Deus permaneça no coração de vocês. Uma abençoada semana. E ainda para finalizar, eu deixo com vocês algumas imagens que eu tive hoje, porque a tarde de sol, dá para ver que tem um solzinho aqui atrás, né? Lá fora aqui dessa sala, tá muito bonito. O dia amanheceu friozinho, mas com um sol encantador. Então ali da minha sacada eu tirei algumas fotos, fiz uma filmagem para vocês apreciarem aqui e sentirem saudade de estar aqui na comunidade. Saudade é boa no sentido de nos dar esperança de podermos nos reencontrar. Fiquem com Deus. Olha só também que bonita que está a nossa horta. Essa flor azul, 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 toda com encaixo com suas flores, né? Muito linda. A horta aqui da Nelce, ó. Bastante coisa para comer. Outra florzinha amarela. Que gostoso, né?